Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, bom dia, hoje é sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Eu venho nessa manhã trazer uma primeira atualização das notícias e informações do Global Currency Reset. Unir novamente grandes e extensas leituras para compartilhar com vocês, com essa comunidade que decide utilizar o meu canal como base de pesquisa, de procura, como um provedor de informação diário, que eu venho colocando estes grandes trechos diariamente, de notícias que eu acabo por unindo de alguns sites que pesquiso. E também dentro do YouTube, Rumble, X e todas essas plataformas, pessoal? Em especial, alguns provedores estão sempre pelo meu rastreio, como Bruce, Mark, Judge, alguns provedores da Intel, Wolverine e Simon Parkes, muitos outros que eu cito com vocês. E eu vou compartilhar algumas coisas do Bruce hoje, pretendo compartilhar também do Mark, alguns rumores que estão surgindo sobre verdadeiramente esse evento está acontecendo. E eu quero desejar a vocês uma excelente sexta-feira de paz, de prosperidade, de acontecimentos inacreditáveis e incríveis. Pedir a vocês, continuem se inscrevendo no meu canal. Quem está me conhecendo agora, muito prazer. E quem já me conhece há algum tempo, eu saúdo a vocês e agradeço por essa grande parceria, Pessoal, se você puder deixar o seu like também, o like é um caminhão de areia, ajuda muito os canais a crescerem, ajuda muito os canais serem recomendados, E também comigo não seria diferente. Deixa um comentário se você gosta do conteúdo, se você sente que há uma clareza, Eu também, às vezes, alguma crítica, pergunta, Tudo é bem aceito quando é bem feito, pessoal? Então a gente não precisa desmoralizar ninguém para querer tornar a nossa vida melhor, Eu não sou esse tipo de pessoa. E é por isso que, diante de muitas ofensas que eu obtive no meu canal, nunca retribuí ninguém à altura, Como se diz, cada um tem o seu caminho, a sua forma de se expressar. A internet é um grande muro pelo qual falam muitas pessoas e dignas para mim são as que não veem esse muro, E não fazem mal e se escondem, Dessa forma, não existe um muro. Então, eu agradeço a todos que comentam no meu canal positivamente, Que eu sei que é difícil a trajetória, a jornada, mas nós estamos aqui para interpretar, além de muitas situações estranhas, inexplicáveis do dia a dia, o grande GCR, o grande Global Currency Reset, o reset global das moedas, que é um conteúdo muito abrangente, que pode sim, a uma reestruturação do sistema financeiro, levar ao pagamento de muitos títulos, muitos ativos, moedas numismáticas e títulos históricos, por assim dizer, se realmente tiverem uma oportunidade de resgate, forem autênticos, eu acredito sim, com certeza, e não há informação que desabone isso, pelo menos, Eu acho que o sistema se prepara cada vez mais para fazer essa injeção. E são essas informações que eu corro atrás, Se você gosta da inteligência diária, ativa o sininho para todas as notificações. E se sobrar um tempinho, venha nos conhecer no canal Família Fontoura. Eu tenho esse canal com a minha família, o link está aqui na descrição do vídeo, certo? Pessoal, eu gostaria de começar com alguns rumores interessantes que surgiram. Bom, a Mark insinuou que poderia ser que a Nessara afirma, e a maioria das notícias sobre o Iraque estão preparando para o futuro, também conhecido como GESARA IRV. É sobre isso que Bruce também fala em suas ligações. Vejam um bom padrão e viabilidade
para mais informações do tipo financeiras para os Estados Unidos da América, o que reflete a abundância de informações sobre o Manifesto de Devolução. Isso facilitaria o acesso à consulta do RV ao Redemption Center. Não tenho nada além disso para informar. Portanto, sou grato a Deus por tudo que está acontecendo. Confio no plano. Aqueles que ousam fracasso miserável podem conquistar grandemente. Uma revolução está chegando. Uma revolução, se formos sábios o suficiente, compassivas. Se nos importarmos o suficiente, bem-sucedida, e podemos afetar toda essa situação. Ninguém pode alterar a sua inevitabilidade. Diante de alerta de um EBS mundial, lei marcial mundial, colapso financeiro mundial, lançamento da redefinição de moeda global, juntamente com os fundos. A Era de Ouro da América. Vida, liberdade e busca pela felicidade. A vontade do povo prevalecerá. A manifestação começa. Novas leis, novos territórios, novos avanços, novas tecnologias, novo mundo. A reinicialização global chegou, está se desenrolando nos bastidores. Uma transformação que mudará o mundo está em andamento, escondida dos olhos do público. Liberação financeira, tecnologias suprimidas e uma nova era de abundância estão mais próximas do que nunca. O sistema que você conheceu está sendo desmantelado. Fique alerta, tudo mudará em um instante. Você está pronto para a maior revelação do nosso tempo? Agora pergunte a si mesmo, o que os países ao redor do mundo estão fazendo para se unir aos BRICS? Eles estão fazendo o que para atender aos requisitos necessários? Mudando a sua economia nacional, implementando reformas no sistema bancário e econômico, por meio de leis que estão sendo aprovadas no Congresso para a segurança e estabilidade de seu país. Cada uma das promessas de Trump já aconteceu ou acontecerá. Se ainda não aconteceu, é uma questão de tempo. Isso continuará até que ele implemente exatamente o que queria ou remova exatamente o que queria. Sim, haverá mais caos pela frente. Como isso é possível? Um plano, uma operação, um milagre. Riram, zombaram, ridicularizaram e atacaram o quanto quiseram. Mas quando essa operação terminar, o mundo saberá que Cristo é real, porque é Cristo quem está nos libertando deste gigante chamado Estado Profundo. Trump está em seu exército. Liberdade, retribuição e justiça. Ninguém chega aqui por acaso. A Terra não é um local de férias para a alma. Trilhar esse caminho significa aceitar a perda temporária de suas asas. Só um instantinho. Coletivamente, estamos nos lembrando de que essa realidade é uma simulação da qual concordamos em participar. Essas matrizes são de nossa própria criação, projetada para a nossa evolução. Estamos começando a reconhecer o quanto deste reino é um jogo ilusório que levamos muito a sério. Este distanciamento coletivo de falsas narrativas e linha do tempo está desencadeando seu desmantelamento. À medida que os sistemas de crença se dissolvem, o mesmo ocorre com as estruturas que os sustentavam. É por isso que nada mais parece real. Estamos nos lembrando de que somos a grade que estabiliza qualquer matriz da qual participamos. O engraçado sobre a iluminação é que, quando é autêntica, não há ninguém para reivindicá-la. A iluminação é muito comum, não é nada especial. Ela te catapulta direto para o centro de uma bela humildade e inocência. Se você se sente especial de alguma forma,
então a iluminação ainda não aconteceu. Conheço muitas pessoas que pensam que estão iluminadas e despertas simplesmente porque tiveram uma experiência espiritual profundamente comovente. Esta não é uma jornada para nos tornarmos algo. Trata-se de nos desfazermos do que não somos, de nos desiludirmos. Não chegaremos a lugar nenhum, exceto onde sempre estivemos, e percebemos que o paraíso que buscamos é onde sempre estivemos. A Terra está se elevando, sua vibração está se acelerando. Treine sua mente para ver o lado bom de tudo. Positividade é uma escolha. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E lembre-se de ser positivo. Não significa ignorar o negativo, significa superá-lo. O sistema financeiro global está passando por uma profunda transformação. A inteligência artificial está sendo incorporada à própria estrutura de uma nova arquitetura financeira. É o motor invisível que impulsiona essa reinicialização, alimentando operações em tempo real, vigilância preditiva e decisões políticas automatizadas. A velocidade e o alcance dessa integração são sem precedentes. Ela é apresentada como um progresso, como a chegada de um sistema mais eficiente e racional. Mas por baixo da superfície, levanta as questões mais profundas sobre poder, controle e o futuro da ação humana. O conteúdo também discute as ações de Donald Trump para federalizar Washington, D.C. e combater de fato com pulsos firmes o Estado profundo nos Estados Unidos da América, antecipando uma redefinição monetária global e grandes mudanças sociais, incluindo prisões em massa e mudanças financeiras. Relatórios indicam que uma redefinição monetária global é iminente, o que pode acabar com os bancos centrais e impostos, enquanto ocorre a transição para moedas lastreadas em ativos entre as nações, anunciando uma nova ordem financeira focada na soberania. Notas de Bruce, da terça-feira, 12 de agosto de 2025. Bem-vindo a todos para a grande chamada. É terça-feira, 12 de agosto, e vocês estão ouvindo apenas a grande chamada. Obrigado a todos por sintonizarem. É bom estar de volta depois de um intervalo de 5 dias. Parece muito tempo entre quinta e terça, não é? Bem, temos algumas informações para vocês essa noite. Estou ansioso por isso. Sei que vamos aproveitar Sui e Bob essa noite. Pessoal, eu morava a 13 quilômetros de Washington, D.C. e era uma cidade linda, com ruas grandes e largas, sabe? Era um lugar muito, muito bom. E eu não ia muito lá, mas a gente ia lá e era um bom lugar lindo. E não queremos ver acampamentos de moradores de rua e tudo mais. É simplesmente incrível pensar no que vivi lá. Mas além disso, outras cidades, um total de 37, são alvos e os nossos homens estão indo para lá. Eles estão atacando em alguma ordem, mas eles estão lá preparados e prontos para limpá-los. Em primeiro lugar, acho que a limpeza é importante. E a limpeza completa dessas 37 cidades pode levar mais uma semana, pode levar uns 8 ou 9 dias para terminar tudo, mas as pessoas estão a postos. Nossos homens e mulheres estão a postos para fazer isso e farão. Muitas vezes, quando o presidente Trump diz que algo vai acontecer, já aconteceu. Vocês viram isso. Eu posso dizer que eu ouvi do nosso representante da Previdência Social que parece que pode haver um aumento na Previdência Social para aqueles que a recebem a partir dos 62 anos, e pode haver um aumento já amanhã. Ouvi dizer que sim, ouvi dizer que pode não chegar tão cedo e terá esse valor aumentado, né? Deve ser substancial. A Previdência Social que deve aparecer, se você estiver nos primeiros 10 dias do seu aniversário, vamos ver se acontece.
e falamos sobre o Doge. Já conversamos sobre descontos tarifários, mas nada aconteceu ainda. Acredito que se esses aumentos começarem, estaremos em uma boa situação. Estou tentando pensar o contrário. Há um feriado de 3 dias, um feriado não anunciado no Iraque. Acredito que foi segunda, terça e quarta. E lembro que hoje já é terça-noite. Então esse feriado não anunciado deixaria os bancos fechados por 3 dias. Não sei bem o porquê, realmente não sei o porquê. Pode ter a ver com a limpeza por lá? Não me surpreenderia nem um pouco. Se for disso que se trata, mas era para ser um feriado sem aviso prévio, digamos assim, um feriado sem aviso prévio que afeta o fechamento de bancos. Sabemos que temos uma nova taxa para o dinar nos bancos, mas ela ainda não está necessariamente disponível nas telas do centro de resgate. E sabemos que ouvimos hoje que o dinar iraquiano estava sendo negociado, ainda não no Forex, mas na ISX, a Bolsa de Valores iraquiana, que está negociando o dinar iraquiano. Bom, a ISX, né, pessoal, eu citei ontem para vocês, a Iraq Stock Exchange, né? Ela é a Bolsa de Valores iraquiana, né, que lida também com o dinar iraquiano e a capacidade de negociação da moeda. Isso é o que nós estamos vendo, né? É o que eles estão dizendo também, e possivelmente esse feriado não avisado no Iraque, né, de 3 dias, serviu para afetar sistemicamente essa bolsa de valores, né? Como a inteligência diz, né? Pode ser isso. Então, esse é um bom sinal, voltando à leitura, né? E é novo, está chegando. Disseram-nos que quando nós, e novamente, uma dessas fontes nos deu essa informação, quando o dinar iraquiano aparecesse no Forex, poderíamos receber nossas notificações no mesmo dia. Ainda não temos no mercado Forex. Obviamente, só quando eles estiverem prontos para isso acontecer. Mas o mais interessante é que estou ouvindo informações que mostram que as coisas estão acontecendo nos bastidores, que o dinheiro está sendo transferido para as contas dos detentores de títulos. Eles ainda não têm acesso a ele, mas ainda estão esperando por e-mails que os informarão quando poderão acessar suas contas. Eles estão esperando, assim como nós. Realmente, não acho que eles terão acesso até que pelo menos tenhamos nossos números oficiais e comecemos a marcar nossos compromissos. Então, quando seremos notificados por esses e-mails? É disso que vocês sabem. Todos nós queremos saber, todos nós buscamos isso. E eu sempre pergunto, como essa ou aquela informação nos afeta diretamente? Como podemos dar sentido ao que está acontecendo e como isso se reflete em nós, detentores de títulos, detentores de moedas, nível 4A, grupos de almirantes, nível 4B, grupo da internet. Qual é o cronograma? Tínhamos um cronograma e acredito que o cronograma foi alterado. Acredito que, mesmo que eles tenham algoritmos para colocar tudo isso em movimento, e nada pode impedir isso agora, todos nós já ouvimos isso, certo? Nada pode impedir isso agora. Talvez esse seja o caso, mas não posso afirmar com certeza, porque tivemos algumas coisas acontecendo que atrasaram isso para nós. E adivinha? O mal não quer que tenhamos isso. Isso é uma surpresa para alguém? Sabemos que vamos vencer. E Trump e o novo governo estão vencendo. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. Nunca me cansei de vencer e não vou me cansar agora. Estamos vencendo em termos de tarifas. E isso não está prejudicando os preços. Vamos ficar bem. A inflação caiu, os preços da gasolina estão caindo novamente, quer dizer, estamos em uma boa situação e vamos ficar incrivelmente bem. Não posso dizer quando o RR chegará,
exceto que deve estar nos centros de câmbio, já estabelecidos em nossas contas quânticas. Então, vamos conseguir isso. Se você não estiver envolvido com moedas e não for a um centro de resgate, então você possa receber o seu RR como um depósito direto. Pode ser um valor muito alto e não faria sentido enviá-lo de forma de cheque. Não faria muito sentido. Então vamos ver como isso se desenrola e como afeta as diferentes faixas etárias. Vou tentar guardar isso, porque até a próxima quinta-feira talvez eu tenha informações melhores para ajudar, né? O que seria a quinta-feira de ontem, né, pessoal? Eu ainda não consegui a chamada do Bruce, né, até esse momento, mas também já fico na expectativa para que possa compartilhar com vocês, talvez hoje mais tarde, né? Ou no sábado, né? Mas eu espero que até hoje mais tarde eu consiga informações legais, né? Do Bruce, que ele está sempre compartilhando às terças e quintas, né? As pessoas podem ir, ele também faz chamadas, né? Nesses dias no biguniverse.com, eu acho que é isso, né? Vocês podem pesquisar aí, as chamadas de Bruce são fáceis de achar. E nessas chamadas, ele passa aí cerca de 1 hora e 20 também falando com as pessoas, né? Ele e 2 outros personagens, Sui e Bob, 2 outras pessoas, né? Que também tem muita informação sobre todo o contexto global do reset das moedas, né? De pagamento de títulos, governo dos Estados Unidos, operações, né? Então eu estou sempre nessas condições trazendo informações deles também, né? Eu acho que são alvos muito interessantes, né? Seguindo aqui, a outra questão temos um cronograma agora que nos dê as datas da notificação, tempo para configurar nossa troca, o primeiro dia da troca? A resposta é: ainda não. Tivemos algumas datas para ir e vir, como vocês sabem, e eu divulgo isso com base nas informações que ouço. E nesse ponto, provavelmente é sensato não tentar ser muito otimista e expor o que penso ou o que estou ouvindo, porque o que estou ouvindo não deixa claro quando isso realmente vai acontecer conosco. Então, quero dizer sobre outros assuntos. Precisamos ser pacientes e estamos sendo pacientes. Estamos aprendendo a ter paciência. Deus nos dá paciência para passar por isso e isso basta. Não precisamos de mais nada. Alguns, né, mais de 20 anos. Então, eu penso, estou contente, tenho alegria. Estou contente com o universo, com tudo que estão fazendo. É um ótimo momento para planejar, e é isso que eu estive fazendo. Estou tentando planejar uma viagem de organização. E aí Bruce cita aqui para onde ele quer ir, né? E fazer algumas coisas, né? Não vou definir uma data para quando esperaremos a notificação. É muito instável. Eu continuo acompanhando os e-mails que continuam chegando, né? E eu sei que eles estão trabalhando arduamente para tornar isso uma realidade para todos nós, muito brevemente, antes que isso aconteça. Recebemos uma consulta da Alemanha. Ele cita aqui um termo, né? Ruhigfeil Dog. Meu Deutsch menos Freund. Deutschen. Isso é um alemão horrível. Mas falando sério, vou dizer uma coisa. O número 800 só deve funcionar nos Estados Unidos da América e provavelmente no Canadá. Além disso, não temos conhecimento de nenhum outro centro de resgate em nenhum outro lugar. Talvez no México. O Santander é um banco principal. O HSBC, o banco de agência, eu diria, o seu banco principal é o Deutsche Bank.
Você só vai ter que entrar em contato com eles e ver quem está fazendo as trocas. E não procure uma taxa de contrato fora dos Estados Unidos, pois o dinar não se aplica em nenhum outro lugar. Quer dizer, essas coisas são difíceis de dizer, mas estou sendo honesto com vocês. Todo o resto deve correr muito bem. Basta conseguir o banco líder, os grandes bancos, obviamente, no Canadá tem o Scotiabank, RBC, e se fundiu, tem o HSBC, o Trust Bank, é onde eles estão, e também o Santander Bank, que é um dos melhores bancos de primeira linha. Então, da Espanha, é claro, eles estão por toda a América Latina. Acredito que é onde eu posso trazer uma clareza sobre onde estamos nesse processo. Eu dou a vocês informações as quais nos sentimos confortáveis, né? E não quero dar informações erradas e não fazer diferença ou distinção. Estamos todos orando pelo grande chamado. Bom, pessoal, achei muito interessante essa chamada do Bruce, né? Novamente ele trazendo informações do campo dos Estados Unidos, essas grandes possibilidades das ações do Trump, a grande possibilidade dos pagamentos dos títulos, das moedas, né? Ele é bem antenado e de forma honesta fala disso com as pessoas, para as pessoas, né? Que eu acho que ele dá a entender que quem quiser o seguir, quem quiser ouvir, que ouça, né? Ninguém é obrigado, e a pessoa pode fazer isso por livre e espontânea vontade e crer, né, nessa grande possibilidade, se isso realmente preencher, né? Se isso realmente para você fizer sentido. Tem pessoas que aguardam situações imediatas e outras coisas, né? Eu sempre falei aqui de desdobramentos de anos de luta e conquista, né? E até o Bruce falou agora nessa inteligência, né? 20 anos em um processo, né? Eu acredito que as coisas não vão ficar do jeito que estão. Está tendo uma movimentação significativa nos Estados Unidos da América, uma movimentação que pode ser uma grande operação de limpeza global, né? Os Estados Unidos da América agora no controle de Trump estão mesmo na busca de governos narcotraficantes, na busca de governos terroristas. Eles estão querendo fazer uma limpeza e isso nesse momento pode ser uma grande operação global. Eu sempre defendi a ideia de que isso era a maior operação militar da história e realmente, né, necessita de um grande freio, né? Qualquer um pode pesquisar aí o valor que os Estados Unidos está dando por informações de Nicolás Maduro, né? E todas as respostas infames que ele vem dando, né, e colocando até mesmo na internet, né, ameaçando os outros países, né, o maior narcotraficante global, né, fazendo vista grossa para tudo isso, né, ameaçando os Estados Unidos da América. Chega a ser uma coisa assim, é como se fosse, né, um pincher latindo para um pitbull, né? Então chega a ser umas coisas assim muito desproporcionais. E os Estados Unidos já está na captura de Nicolás Maduro, né? Já disse isso, não sou eu que estou falando, isso é a mídia que está falando, são os jornais, é a própria internet, né, que nesse momento já não esconde muitas dessas ações, né? Estão falando sim abertamente sobre agora, né, sobre a questão da interferência nas eleições brasileiras, né? Eu não vou entrar muito no mérito, mas já estão apresentando as provas, né, diante de todas essas questões e coisas que, né, só foram postergadas, né? Uma hora a sujeira que está embaixo do tapete tem que ser mostrada, né? Então isso é uma grande operação global, né? E eu acredito que nesse momento não haja brincadeira, né, diante do governo e das ações do Trump. Então vamos ver se realmente essas próximas semanas, né, nos trazem uma resposta um pouco mais significativa de todos esses eventos militares que estão ocorrendo, né, pessoal? É isso que eu estou com bastante esperança, né?
E gostaria de trazer aqui mais uma informação do Mark, do que ele falou ontem, dia 14 de agosto, né? Olá, Mark, moderadores, bom dia, já chegamos? Amanhã é o aniversário de Nixon, nos tirando do padrão ouro, que seria hoje, né? No caso, dia 15. Militarmente tem alguns artigos muito bons em seu vídeo. Parece muito positivo para o final do mês com os bancos, Mark. Mark, parece que as notícias estão fervilhando, mas ainda parece que tudo está andando devagar. O que está acontecendo? Bagdá e Kurdistão concordam em retomar as exportações de petróleo sob um mecanismo especial. Eles finalmente assinaram. Eles colocaram a tinta no papel. Este é um grande acordo. O Iraque exportará petróleo para a Síria. Isso é importante. Eles estão construindo outro oleoduto para produzir ainda mais. Estão se preparando para uma mudança radical na receita. Sempre muita conversa. Vamos lá, Iraque. O Banco Central do Iraque discute plano de reforma bancária com Oliver Wyman. Acredito que eles têm um prazo limitado, menos de 20 dias para concluir as coisas. Eles estão conectando os bancos iraquianos com o mundo internacional. Disseram-nos que quando entrassem no mundo internacional, teriam uma moeda internacional. Esperamos um valor maior. Frank falou muito sobre o Sr. Wyman esta semana. Ele está animado. Estados Unidos deram ao Iraque 20 dias e contando para iniciar suas reformas monetárias. Quer saber quando começou essa contagem regressiva? Uma pergunta para você. Com o passar do tempo, quais moedas você acha que estarão na primeira cesta? As que mais confio são Iraque, Vietnã e Indonésia. Você acha que o bolívar venezuelano vai atingir 33 centavos de dólar? Não tenho ideia. Talvez tenhamos que esperar até a nossa troca para finalmente saber. Nader, em seu canal, disse que é hora de ficar rico. Mark, nenhuma notícia sobre os títulos ou os bancos? Não estou ouvindo nenhuma conversa real sobre prazos para que isso aconteça. Está quieto demais. E isso é bom. Nenhuma notícia sobre os títulos hoje. Não por falta de tentativa, mas por falta de pessoas dispostas a falar. Todos nós esperamos que seja porque tenham um acordo de confidencialidade e que nós sejamos os próximos. Por favor, acabem com este filme épico e longo. Continuo tendo fé de um grão de mostarda, que nós superaremos isso. Sempre pensei que as coisas ficariam bem tranquilas antes que a situação piorasse. Obrigado, Mark, a moderadores e a todos. Frank também apresentou uma discussão detalhada e pessoal no último dia 13 de agosto, centrado no dinar iraquiano e desenvolvimentos recentes nos acordos do petróleo do Iraque, reformas bancárias e tensões geopolíticas. Frank compartilha diversos relatórios e atualizações sobre os mais recentes acordos petrolíferos entre o governo regional do Kurdistão e Bagdá, enfatizando a importância do envolvimento de Donald Trump no processo de reforma monetária. Apesar do ceticismo em relação a acordos anteriores, Frank expressa um otimismo cauteloso quanto à solidez do acordo atual devido à influência de Trump. Ele destaca a tensão e a desconfiança em torno das exportações de petróleo, particularmente as acusações de que os curdos podem contrabandear petróleo para o Irã, que é um ponto de discórdia na região. Além disso, Frank discute a transição da Bolsa de Valores do Iraque para a transformação digital
por meio da parceria com a Carmel Brokerage, incluindo a implementação da tecnologia de inteligência artificial e medidas de combate à lavagem de dinheiro. Essa modernização é vista como passo crucial para alinhar as instituições financeiras do Iraque aos padrões internacionais, aumentando a transparência e a conformidade regulatória. O palestrante aborda rumores e informações falsas disseminadas por políticos apoiados pelo Irã sobre a desvalorização do dinar iraquiano. Ele refuta firmemente as alegações, interpretando-as como mentiras deliberadas destinadas a desestabilizar a confiança. Frank afirma que a real intenção do governo é fortalecer o valor do dinar e manter a estabilidade, destacando declarações de autoridades iraquianas e do presidente do Banco Central que apoiam essa decisão. Frank também aborda a situação geopolítica, destacando as dificuldades financeiras do Irã e a oferta de Israel de fornecer tecnologia de reciclagem de água aos cidadãos iranianos em meio ao agravamento da crise hídrica. Isso representa uma narrativa constante em relação aos conflitos regionais em curso, sugerindo esperança de cooperação e paz futura. Encoraja de forma espiritual, com foco especial, e relacionando todos esses perigos e novos enfrentamentos que temos em tempos turbulentos, mas estamos todos esperançosos, que o Iraque possa ter um grande futuro com o dinar iraquiano. O Iraque é um país muito rico, sancionado pelos Estados Unidos, pessoal. Ele, por conta de guerras e tal, que assola o Iraque desde o ano de 1990, 1991, então essa estabilização da moeda agora pode proporcionar ao Iraque ser uma grande nação soberana, disposta a ter de volta, ser um país que possa negociar em pé de igualdade na Organização Mundial do Comércio, ter uma moeda valorizada, ter isso refletido em seu país também, é tudo que nós estamos querendo, que ele se revalorize, para que não só o Iraque possa ter dinheiro, mais dinheiro, justo, mas também a todos os investidores da moeda iraquiana, um deles principal é Donald Trump, Warren Buffett, o governo dos Estados Unidos tem bilhões e bilhões em dinar, vão ser um dos maiores beneficiários dessa grande reavaliação acontecendo, e dessa forma existem muitas forças opositoras, que sabem que esse grande poder vai sair das mãos das elites de vez, Agora, declaradamente, pessoal, Trump está citando até coisas, energias malignas no poder. Essas são palavras do presidente, vocês podem pesquisar aí. Ele tem dado muitas coletivas, e muitas entrevistas, nos quais ele está falando realmente que está lutando contra toda essa gigantesca, todo esse gigantesco estado profundo, e como ele está lutando, com mãos de ferro, pessoal. Eu não defendo ações, de ninguém e tal, eu reconheço o que as pessoas estão fazendo, e eu estou vendo que essa grande mudança está vindo por parte dos Estados Unidos da América, que foi sempre onde eu imaginei que começaria, Isso eu defendi aqui no meu canal desde quando eu conheço o Global Currency Reset. E pessoal, essas são as informações que eu tenho para essa manhã de sexta-feira. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Vou tentar encontrar novas informações, que competem ao desenvolvimento desse nosso dia, ao desenvolvimento desse final de semana, Eu sou uma pessoa que sempre está buscando, e agradeço a todos que reconhecem isso, todos que vêm ao meu canal. Se você gostar mesmo do conteúdo, dá aquela forcinha, se inscreve, passa por aqui, fica à vontade,
puxa uma cadeira, tem cadeiras especiais aqui, e aqui todo mundo que chega ocupa não a cadeira lá do meio do salão, né? Ocupa um lugar privilegiado de camarote. Você que chega, você pode ver o meu canal de camarote, né, pessoal? Então se inscreve, se você puder, deixa o seu like. O like é uma contribuição muito positiva, né? Não custa nada. Deixa o seu comentário, ativa o sininho para todas as notificações. Se quiser sempre ser avisado quando eu gravo vídeos novos, né? Eu tenho uma grande porcentagem de pessoas que ativam o sininho do meu canal, e se você quiser ser uma delas, isso me ajuda também. Sempre que eu gravar um vídeo, meu vídeo vai ficar sendo recomendado na sua página inicial, que você procura por vídeos dentro do YouTube, né? E eu tenho um canal com a minha família também, a Família Fontoura. O link está na descrição do vídeo, pessoal. Eu continuo desejando a vocês uma excelente sexta-feira abençoada, cheia de novidades, acontecimentos inacreditáveis, incríveis, à disposição de novas bênçãos, né? Todas as pessoas precisam de cura, que precisam, né, de saúde, que seja feita, né, dessa forma. É o meu desejo a todos vocês. E um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Estarei aqui mais tarde, convido todos vocês a voltar, que a sexta continue sendo maravilhosa, e até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau!